Olá, sejam muito bem-vindos ao canal DevOps. Eu sou o Daniel Adorno e nesse tutorial eu vou explicar a vocês como instalar o Docker no Windows. Para essa demonstração eu vou utilizar uma máquina com o sistema operacional Windows 10 Home Edition. Mas lembrando que se vocês têm outro sistema operacional Windows como o 11 ou mesmo 10 de outras edições, como Pro, Enterprise ou o Education, os mesmos passos que eu vou apresentar aqui podem ser executados nessas versões e edições do Windows e que vocês vão chegar aos mesmos resultados. Ok? Então vamos lá. Antes de continuarmos, deixe-me só fazer um lembrete. Se vocês quiserem acompanhar o passo a passo desse tutorial em vídeo, também através de um PDF, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, do mesmo passo a passo, mas no formato de PDF. E vocês vão poder fazer o download a partir desse link, ok? Sem mais delongas, vamos para o vídeo, vamos para o tutorial. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é verificarmos os pré-requisitos necessários para a instalação do Docker no Windows. E o primeiro desses pré-requisitos que nós vamos checar é a versão exata do nosso sistema operacional e a compilação. Como é que nós fazemos isso? Vocês podem utilizar as teclas WinR para abrir aqui o executar na máquina de vocês. E nós vamos digitar aqui no executar o comando winver, que irá abrir essa janela com as informações do nosso sistema operacional. Como eu disse para vocês, eu estou usando o Windows 10 Home Edition. E a versão vocês vão poder checar aqui. No caso, a versão do meu sistema operacional é o 22H2 e o build ou a compilação do meu sistema operacional é o 19045, que vocês podem checar aqui. Ok. E qual é a versão mínima aceita e a compilação mínima aceita para que o meu computador esteja apto para instalar o Docker? Já vou mostrar para vocês. Bom, para o Windows 10 Home Edition, a versão mínima aceita é a 21H2 e o build mínimo ou a compilação mínima é a 19044. Vocês têm sempre que considerar o seguinte, é a versão que está sendo mostrada aqui ou superior. Então a versão mínima é 21H2 ou superior e o build mínimo 19044 ou superior para o Windows 10 Home Edition. Para o Windows 10 edições Pro, Education e Enterprise, a versão mínima é o que está entre parênteses 20H1 ou superior e o build mínimo é o 19041. O que é recomendado, como está aqui, é o 19044 ou superior. Para o Windows 11 Home Edition, versão mínima 22H2 ou superior, build mínimo 22621 ou superior. E para o Windows 11 edições Pro, Education e Enterprise, versão mínima 21H2
ou superior e build mínimo 22.000 ou superior. Ok? Vamos para o próximo pré-requisito. Bom, o próximo passo é checarmos se o nosso sistema operacional é de 64 ou é de 32 bits. E por que que isso é importante? Porque o Docker ele só roda em sistemas operacionais de 64 bits. Se você está utilizando um Windows 11, você não precisa se preocupar, porque todas as versões, todas as edições do Windows 11 são de 64 bits. Já se você está utilizando o Windows 10, você vai ter que fazer essa verificação, porque o Windows 10 ele foi lançado em versões de 64 bits e versões de 32 bits. Então, por isso se faz necessária essa verificação. Porque se o seu sistema operacional for um Windows 10 de 32 bits, você não vai conseguir instalar o Docker, ok? Então, como é que nós vamos fazer essa verificação? Utilizem as teclas WinR para abrir o executar. Depois, vocês vão digitar aí cmd e executar para abrir um terminal como este, um prompt de comando. E vocês vão digitar o seguinte comando: wmic os get os architecture, ok? E vão pressionar o Enter. Olha lá, o que ele está mostrando é que a minha OS Architecture, ou seja, a arquitetura do meu sistema operacional, é de 64 bits. Ok, nesse caso, o meu sistema atende ao pré-requisito. O de vocês tem que exibir a mesma resposta. Se exibir 32 bits, não adianta prosseguir, porque não vai ser possível instalar o Docker. Ok? Vamos para o próximo pré-requisito. Bom, para a próxima verificação, nós temos que checar se a virtualização está habilitada no nosso computador, no nosso sistema operacional. Nós vamos fazer isso através do gerenciador de tarefas ou do Task Manager. E como é que a gente pode fazer para abrir o Task Manager? Vocês vão usar novamente as teclas WinR para abrir o executar. Depois digitar aqui o, o comando task mgr, né, de manager. Depois enter. Ele vai abrir o gerenciador de tarefas ou task manager. E vocês vão clicar aqui em performance ou desempenho. Depois vocês vão clicar em CPU aqui do lado esquerdo. E vocês vão checar o seguinte: nesse ponto aqui da janela onde está escrito virtualização, vocês vão verificar se a virtualização está ativada ou desativada, ok? Caso esteja ativada, ótimo, é mais um pré-requisito atendido. Caso esteja desativado, vocês terão de checar no site do fabricante da sua máquina como é que vocês fazem para acessar a BIOS do seu computador. Por quê? Porque vai ser necessário fazer essa habilitação, ativar esse recurso de virtualização na BIOS do seu computador. E cada computador, para cada computador é diferente. Tanto o acesso a BIOS
quanto a habilitação lá dentro. Portanto, se não tiver habilitado, a minha recomendação é que vocês acessem o site do fabricante do seu computador e chequem lá a informação de como é, primeiro, como é que vocês fazem para acessar a BIOS do seu computador e depois como é que faz para ativar a virtualização, ok? Então, verificada então a virtualização, se está ativado, vamos prosseguir para o próximo passo. O próximo passo é verificarmos a quantidade de memória instalada na nossa máquina. E aproveitando que nós estamos com o Task Manager aqui aberto, vai ficar mais fácil. Vocês podem clicar aqui do lado esquerdo, onde está escrito memória. E aqui vocês vão poder verificar a quantidade de memória instalada na sua máquina e também disponível, dependendo do caso. No caso aqui, por exemplo, aqui do lado esquerdo eu já consigo verificar, por exemplo, o 15,9 que está aparecendo aqui, quer dizer que é a quantidade de memória que está instalada na minha máquina. No caso está mostrando 15,9, mas são 16 GB de memória RAM. Se eu quiser olhar mais detalhadamente aqui nessa parte do meio aqui, ó, por exemplo, eu tenho 11,2 GB disponível e tenho 4,6 GB em uso. Aqui mais na parte de cima, ó, do lado direito, eu tenho novamente o total de memória RAM instalado, 16 GB e o padrão DDR3. Ok? E por que nós temos que fazer essa verificação? No caso, seria de memória instalada, porque há um mínimo na documentação oficial do Docker, diz que o mínimo de memória RAM instalada que você precisa ter na máquina para rodar o Docker são 4 GB de memória. É o mínimo, tá? Não é o ideal. O ideal seria que vocês tivessem pelo menos 8 GB de memória RAM instalado. Mas, como está na documentação oficial, tendo 4 GB de memória RAM instalada na máquina, já é possível, segundo a documentação, rodar o Docker nessa máquina. Ok? Então, se a sua máquina tem no mínimo 4 GB de memória RAM instalada, ok, esse pré-requisito também já está atendido. Se tiver mais, melhor ainda. Ok, vamos então para o próximo passo. Bom, com todos os pré-requisitos já verificados, nós vamos avançar agora para a próxima etapa da instalação, que é a verificação de dois recursos do Windows, o Windows Subsystem for Linux, ou também conhecido como WSL, e o Virtual Machine Platform. Nós vamos verificar se eles já estão instalados. Caso não estejam, nós vamos habilitá-los e instalá-los antes da instalação efetivamente do Docker, ok? Então, para fazermos essa verificação, nós podemos utilizar a combinação de teclas, o Win mais a tecla S. Quando for aberto aqui
esse campo, vocês digitem ativar e depois procurem aqui pela opção ativar ou desativar funcionalidades do Windows. Então, aqui no meu caso aqui é a primeira opção, ativar ou desativar funcionalidades do Windows ou recursos do Windows. Vou aumentar a janela aqui para nós termos uma visão melhor dos itens. No caso, o meu Windows ele está em português de Portugal, então não vai aparecer Windows Subsystem for Linux, por exemplo. O que ele vai mostrar aqui seria essa opção, subsistema Windows para Linux, ou seja, é a mesma opção, no entanto, está traduzido. Caso o de vocês já esteja checado aqui, vocês mantenham ele checado, não precisa fazer nada, ou seja, quer dizer que o recurso já está instalado na sua máquina, ok? Caso não esteja, clique, faça o check aí desse checkbox, deixe-o checado, ok. A outra opção que nós temos que verificar seria essa, plataforma de máquina virtual, ou seja, é o virtual, foi o que eu disse, Virtual Machine Platform. E aqui está como, por estar traduzido, está como plataforma de máquina virtual. O meu não está checado. Eu vou clicar aqui para fazer o check aqui, habilitar o checkbox. Ok, agora sim. O Virtual Machine Platform, ou plataforma de máquina virtual, está com um check. O Windows for Windows Subsystem for Linux também está com o check. Ok, é só eu clicar no botão OK, tá? Eu vou voltar a janela aqui no tamanho menor, vou colocá-la num tamanho menor para que vocês possam enxergar onde está o botão OK. Eu vou clicar. Ele vai instalar esses dois recursos que eu selecionei, que eu fiz o check lá no checkbox. Por quê? Porque esses recursos eles não estavam instalados, tá? Não estavam habilitados na minha máquina, no meu sistema operacional. Assim que que os recursos forem instalados, vai aparecer essa mensagem: o Windows concluiu as alterações pretendidas e ele pede também para que nós reiniciemos a máquina. Então eu vou clicar já no botão reiniciar agora, ok? E assim que voltar, daremos continuidade ao tutorial. Bom, depois de termos instalado o WSL e o Virtual Machine Platform e reiniciado a máquina, o nosso próximo passo agora será fazer um upgrade do WSL versão 1 para a versão 2. Por quê? Porque normalmente no Windows 10 a versão instalada do WSL, quando nós habilitamos, como nós fizemos anteriormente, é a versão 1. E aí nós temos que fazer esse upgrade ou esse update da versão 1 para a versão 2. Uma observação aqui, caso você esteja utilizando o Windows 11. Muitas vezes o Windows 11 já possui o WSL versão 2 instalado. Quando nós habilitamos, ele instala já a versão 2. Então, se vocês
estiverem utilizando a versão, o Windows 11 na máquina de vocês, antes de prosseguir para os próximos passos que eu vou mostrar, faça essa verificação. Abra um terminal de comandos, um terminal de prompt de comando, com o CMD, por exemplo, e execute o seguinte comando: WSL espaço menos menos version e pressione o Enter. Se a resposta for como esta que eu estou exibindo aqui nessa imagem, ou se for parecida com essa, vocês já têm a versão do WSL 2 instalada. Tá? A versão do WSL 2.6.1.0 é o que está mostrando nessa imagem. Se a resposta do comando que vocês executarem no Windows 11 for essa, então vocês não precisam executar os próximos passos que eu vou mostrar. Por quê? Porque eu vou praticamente fazer isso. Nós instalamos no meu caso, né, o, o WSL no Windows 10 Home Edition. Normalmente ele vem com o WSL versão 1, então eu vou fazer um update para a versão 2. Se você está usando o Windows 11 e você já tem o WSL 2, você não precisa executar então os próximos passos, ok? O update do WSL versão 1 para a versão 2. Lembrando que esse passo só deve ser executado para quem não tem o WSL2 instalado. Vocês podem então abrir o navegador, acessar o Google e aqui na barra de pesquisa do Google, digitar aka.ms/WSL2 kernel, como está aqui, e pressionar o Enter. Ele já vai acessar uma página da Microsoft onde tem o link para nós fazermos o download do arquivo instalador que vai fazer esse update, essa atualização da versão 1 do WSL para a versão 2, tá? No caso aqui, seria essa opção, a primeira, porque ela é uma opção para processadores x64, que é o nosso caso. A opção de baixo é para máquinas que utilizam processadores ARM64, ok? Então, basta vocês clicarem no link, no primeiro link aqui, ele já vai fazer o download. Olha lá. Aqui vocês podem ver, são 16 mega. Aqui 16,3 megabytes. O nome do arquivo WSL underline update underline x64.msi. Antes de prosseguirmos para a execução desse update, deixe-me só fazer um lembrete aqui para vocês. Eu vou deixar aqui o link, esse link para vocês baixarem esse instalador. Eu vou deixar esse link também
na descrição do vídeo. E se por algum motivo vocês não conseguirem encontrar nem na descrição, nem através dessa forma que eu expliquei no documento em PDF que explica como fazer a instalação do Docker no Windows, que também vai estar na, na descrição desse vídeo, vocês podem encontrar também esse link, tá? Ok, vamos então para a execução desse arquivo de instalação. Bom, após o download então do arquivo que irá fazer o update do WS1 para o WSL2, nós temos que executá-lo e para isso nós vamos clicar 2 vezes sobre esse arquivo. Inicialmente ele vai mostrar essa janela. Welcome to the Windows Subsystem for Linux Update Setup Wizard. Vocês vão clicar no botão Next. Vai aparecer uma confirmação, é só clicar no Sim. E pronto, o update está executado. Basta clicar no botão Finish. Bom, após o update do WSL da versão 1 para a versão 2, o nosso próximo passo é fazer com que a versão 2, o WSL2, seja a nossa versão default. Para isso, vocês vão utilizar as teclas, a combinação de teclas Win S e digitar aqui CMD. No menu, a opção que irá aparecer linha de comandos aqui, que é o CMD no caso, vocês vão clicar com o botão direito sobre essa opção e executar como administrador. Ok. A partir daí, nós vamos digitar o seguinte comando: WSL set default version espaço 2. Então, novamente, WSL espaço set default version espaço 2. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Dizendo, através desse comando, dizendo para o Windows, olha, mesmo que ainda exista a versão 1 instalada, a versão 2 do WSL é a minha versão default, ou seja, toda máquina virtual, né, todo Linux que eu for instalar aqui no meu sistema operacional Windows, ele tem que ser instalado com o WSL2, mesmo que o WSL1 ainda esteja instalado, ok? Então basta pressionar o Enter. Ok, ele vai dar essa mensagem, né, para obter informações sobre as principais diferenças em relação ao WSL2, visite, e aí dá o endereço e em seguida mostra a seguinte mensagem: a operação foi concluída com êxito. Bom, próximo passo nosso agora é nós utilizarmos o WSL para fazermos a instalação de uma virtual machine Linux no nosso sistema operacional Windows. Pois é isso que o WSL ele faz, ele permite que nós criemos
Virtual Machines Linux diretamente no nosso Windows. Ok. E para nós fazermos essa instalação, vocês vão utilizar um comando do WSL para instalar uma determinada distribuição do Linux. No nosso caso, nós vamos usar o Ubuntu. Então, o comando será o seguinte: WSL install -d Ubuntu com o U maiúsculo e depois Enter. Ele inicialmente vai começar a fazer o download dessa distribuição Linux. Esse download é feito a partir da Microsoft Store e nesse caso deve demorar em torno de 3 a 5 minutos, pode variar de acordo com a velocidade da sua internet. Ok, no meu caso, o download demorou cerca de 5 minutos. Após a conclusão do download, ele já começou a fazer a instalação da Virtual Machine no meu sistema operacional, no meu Windows. Está executando a instalação. E assim que a instalação for concluída, ele vai tentar iniciar a Virtual Machine, Ubuntu, e a primeira coisa que ele vai pedir é que nós criemos uma conta fornecendo um nome de usuário, né, um user account, create a default Unix user account, ou seja, aqui você vai ter que fornecer um nome de usuário. Vou colocar aqui o meu, Daniel. Enter e um password. Vou digitar uma senha. Depois vou confirmar essa senha. E em seguida ele já vai acessar a nossa primeira virtual machine instalada no Windows utilizando o WSL. Então aqui nesse caso eu já estou dentro de uma virtual machine Linux. Se eu executar um comando Linux aqui, eu vou listar, eu estou nesse diretório, estou no diretório, me parece mnt/c. Vamos verificar. Vou usar o comando pwd para verificar em que diretório exatamente eu estou. É isso, é o /mnt/c. Se eu quiser listar o conteúdo desse diretório, eu tenho que usar no Linux o comando ls. Mostrou alguns arquivos ali. Se eu quiser detalhar as informações sobre esses arquivos, eu posso usar o comando ls, listar com detalhes, né? É o ls-la. Certo. É isso. Teve sucesso a instalação da nossa virtual machine Ubuntu. E basicamente é isso que o WSL ele faz. Ele permite que nós criemos máquinas virtuais Linux, mas diretamente dentro do nosso Windows, sem ter, vamos dizer, aquela aquele processo padrão de criação de uma virtual machine,
por exemplo, primeiro eu instalo um hypervisor, como o VirtualBox, por exemplo, e depois é que eu consigo criar uma virtual machine. Nesse caso é mais direto, né? Usando o WSL é um processo mais direto e é como se realmente você isso ficasse transparente, ou seja, nós estamos dentro de uma virtual machine, dentro do Windows, mas a gente não nota a presença de um hypervisor intermediando o nosso sistema operacional host, que é o Windows, e o nosso sistema operacional guest, que é o convidado, que no caso seria o Linux. Esse é o formato, é a maneira com que o WSL trabalha, e ela é bem interessante porque ela realmente permite que, ou nos dá a sensação que o Linux está sendo instalado diretamente dentro do Windows. Bom, com isso nós verificamos que o WSDL está funcionando corretamente na nossa máquina. Eu vou agora sair, nós estamos aqui dentro da nossa virtual machine Linux, Ubuntu, né? E eu vou sair da virtual machine, vou usar um exit aqui, um comando exit. Pronto, ó. Eu voltei aqui para o meu prompt C, certo? Caso eu queira iniciar novamente a minha virtual machine Ubuntu, o que que eu faço? Você digita Ubuntu e ele vai voltar para dentro do Ubuntu. Pronto, olha lá. Estamos novamente dentro do Ubuntu. Ele volta ali. Agora ele já está em outra pasta. Ele acessou a pasta, a minha pasta no caso, né? Porque eu criei esse user, Daniel, e ele coloca normalmente no Linux a pasta dos usuários ficam dentro da pasta home. Se eu quiser listar os arquivos que estão dentro dessa pasta Daniel, eu uso o mesmo comando que eu já havia mostrado, o ls-la. Tem alguns arquivos ali ocultos, porque eles começam com um ponto antes do nome, isso quer dizer que são arquivos ocultos. Enfim, está funcionando corretamente, eu consigo acessar a minha virtual machine, sair da minha virtual machine e voltar para o prompt do terminal, o C no caso. Isso quer dizer que o WSL está funcionando corretamente. Eu vou sair novamente com o exit e aqui eu vou fazer uma verificação, ou seja, eu sei que o meu WSL ele está funcionando corretamente porque eu consegui fazer a instalação de uma virtual machine. Eu acessei essa virtual machine. Agora eu quero saber se essa virtual machine ela foi realmente criada com o WSL versão 2. Então aqui eu vou executar um outro comando que é o WSL -list -verbose, e ele vai listar as máquinas virtuais que eu tenho instaladas na minha máquina. No caso, é somente um Ubuntu. Ele mostra o status dessa virtual machine, ela está parada nesse momento, stopped, e a última informação, version, está mostrando 2, ou seja, nesse caso, essa virtual machine
está utilizando o WSL2. É isso que eu queria verificar. Por quê? Porque isso também é um pré-requisito para a instalação do Docker no Windows. Nós temos que ter o WSL ativo, funcionando corretamente, através da versão 2. A versão 1 não vai dar suporte às últimas versões do Docker. Ok? Então nós conseguimos confirmar todas as informações que nós queríamos nesta etapa. Vamos para a próxima etapa, então. Bom, agora que nós já temos o WSL versão 2 instalado, configurado e rodando corretamente na nossa máquina, nós já podemos instalar o Docker. Somente a título de curiosidade, eu quero esclarecer um ponto que é o seguinte: o Docker ele só pode ser instalado numa máquina Windows 10 ou Windows 11, com o suporte de dois recursos, ou do WSL ou do Hyper-V. No caso dessa máquina que eu estou utilizando para fazer o tutorial para vocês, é o Windows 10 Home Edition. Ele não tem suporte ao Hyper-V, ou seja, o Windows 10 Home Edition só possui o WSL como recurso de suporte ao Docker. Caso vocês estejam utilizando um Windows 10 ou 11 das edições Pro, Enterprise ou Education, nesses casos vocês poderão escolher entre utilizar o WSL ou utilizar o Hyper-V. Ok? Então agora vamos para a instalação do Docker efetivamente. O nosso próximo passo, então, é fazermos o download da aplicação que instala o Docker nas máquinas Windows. Essa aplicação é chamada Docker Desktop. E agora nós vamos fazer o download do instalador do Docker Desktop. Para isso, vocês podem entrar no Google e fazer uma pesquisa pelos termos Docker, download. Esse primeiro link exibido já vai nos levar para a página de download. Então podem clicar em Get Started Docker. E vocês já vão encontrar aqui esse botão, o Docker Download. Desculpa, o Download Docker Desktop. Posicionando o mouse aqui, vocês verão as várias opções de download existentes, né? Ou seja, eu posso baixar o Docker Desktop para Mac, Apple Silicon, ou para Mac Intel, ou para Windows AMD 64, que é o nosso caso, né? O nosso sistema operacional é o Windows e a arquitetura do processador que nós usamos é o que está descrito aqui, a AMD 64 ou x64, é a mesma coisa. Ainda há aqui duas opções, o Download for Windows com processadores ARM e o download do Docker Desktop para
Linux. No nosso caso, nós vamos clicar aqui então em Download for Windows AMD 64 e ele já vai iniciar o download, como vocês podem ver aqui na parte de cima do lado direito. Ok, download concluído. Eu vou acessar aqui a pasta Downloads do meu computador. Que foi onde foi colocado o arquivo instalador do Docker Desktop. Ok, para fazermos a instalação então do Docker Desktop, vocês vão clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo instalador e em seguida na opção Executar como administrador. O Windows vai pedir uma confirmação, vai mostrar uma mensagem de confirmação. Vocês podem clicar confirmar, clicar no sim. Ok. E a instalação será iniciada. A seguinte janela será exibida. Vocês podem deixar essa opção aqui marcada, né, como já está. Add Shortcut to Desktop, para que um atalho do Docker seja adicionado à área do desktop da sua máquina e em seguida vocês podem clicar no botão OK. E ele vai começar a fazer uma descompactação e em seguida a instalação. Quando a instalação for concluída, a mensagem que será exibida, caso corra tudo bem, será essa: Installation Succeeded, ou seja, a instalação foi concluída com sucesso e basta vocês clicarem no botão Close. Em seguida, normalmente o Docker é iniciado automaticamente. Caso não seja, vocês podem iniciá-lo através aqui do ícone Docker Desktop na sua área de trabalho, ok? A primeira janela que será exibida será essa, e vocês podem clicar no botão Accept para aceitar os termos da licença. Nessa janela não é obrigatório vocês colocarem o e-mail de vocês, não é obrigatório fazer o login na ferramenta do Docker. Então vocês podem clicar nessa opção que aparece aqui do lado direito, Skip, para que ele pule essa etapa. E ele vai dar continuidade à inicialização do Docker Desktop. Bom, se vocês chegarem até a essa tela do Docker, é porque aparentemente correu tudo bem, a instalação foi executada com sucesso e nós já podemos começar a utilizar o Docker na nossa máquina Windows. Bom, antes de nós avançarmos para um teste no Docker, eu queria só ressaltar
um ponto aqui que é o seguinte: caso vocês recebam uma mensagem como essa durante a instalação do Docker Desktop, que diz que o seu WSDL precisa de uma atualização, de um update, ou seja, isso quer dizer que além daquele update que nós já executamos, é necessário fazer outro, certo? Então, nesse caso, vocês vão ter que abrir um, um terminal, um prompt de comando e executar esse comando que está sendo exibido aí, o WSL update. E em seguida, reiniciar o computador, ok? Então vamos agora avançar então para um teste com o Docker. Bom, para o nosso primeiro teste de verificação, para vermos se o Docker está funcionando corretamente, vocês vão utilizar a combinação de teclas WinR para abrirem o executar e vão utilizar o comando aqui cmd para nós abrirmos um terminal, um, um prompt de comando. Ok, aqui nós já podemos rodar um comando simples do Docker para nós verificarmos se ele já está respondendo aos nossos comandos. Então eu vou rodar aqui um comando docker version enter. Ah lá, já respondeu docker version 28.5.1 e é isso, né? Aparentemente está tudo ok com o nosso Docker. Bom, o nosso próximo teste é um pouco mais complexo e é até sugerido pela própria empresa que suporta o Docker, que é um Hello World do Docker. Então, o comando seria esse, o docker run hello world. Antes de... desculpa. Hello hyphen world. Ok, antes de prosseguir com o Enter, deixe-me só explicar o que nós estamos fazendo exatamente. Nós vamos criar um container a partir de uma imagem do Docker chamada Hello World. Então, como não existe nada na nossa máquina, né, nenhuma imagem do Docker na nossa máquina, o que vai acontecer? Esse comando vai olhar primeiramente para a nossa máquina localmente, vai verificar que essa imagem não existe na nossa máquina, então ele vai até o repositório de imagens do Docker e de lá ele vai fazer o download desta imagem para a nossa máquina e a partir do momento que essa imagem estiver na nossa máquina, ele vai criar um container a partir dela. O que esse container vai fazer? Vai executar um comando simples, que é fazer um print na tela, né? Uma mensagem, vai fazer um print de uma mensagem na tela e vai ser finalizado. Ok? Então eu vou apertar o Enter aqui, ele vai começar a executar. Ok, como eu disse, ele demorou um pouco porque ele teve que fazer o download dessa imagem para em seguida criar um container
e executar um programa a partir desse container que fez o que, na verdade? Fez um print na tela com essa mensagem: Hello from Docker. Ok. E aqui abaixo, né? Essa há uma explicação do que ocorreu, né? This message shows that your installation appears to be working correctly. Ou seja, se essa mensagem foi exibida na sua tela, quer dizer que a sua instalação, o seu Docker está funcionando corretamente. Para gerar essa mensagem, aí continuando o que está escrito aí, né? O Docker Client contactou o Docker Daemon na sua máquina. O Docker Daemon pulled the Hello World image from the Docker Hub. O Docker Hub é o repositório de imagens públicas do Docker, né? O Docker, a empresa Docker disponibiliza isso para os usuários do Docker, esse repositório. Então, o Docker Daemon da sua máquina fez um pulled from the Docker Hub, ou seja, fez um download dessa imagem chamada Hello World a partir do Docker Hub para sua máquina e depois ele criou um container que foi executado e fez esse print dessa mensagem na tela. Essa foi a sequência e essa é a sequência de qualquer execução do comando run, né? Ou seja, quando nós queremos rodar um container, é justamente esse processo que ocorre. Primeiramente, o daemon, que é o que controla o Docker na sua máquina, vai olhar se a imagem que você quer executar existe na sua máquina. Se não existir, ele vai até um repositório, que pode ser esse do Docker ou pode ser outro, o Docker Hub ou outro repositório, vai fazer o download da imagem que vai ser a base para a criação do seu container e em seguida vai rodar o container, ok? Bom, com isso nós chegamos ao fim desse tutorial. Agora vocês já têm o Docker instalado na máquina de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, se esse conteúdo foi útil para vocês, eu peço o favor um favor a vocês de compartilharem esse conteúdo nas suas redes sociais, com os seus amigos, porque assim como ajudou vocês, também pode ajudar a eles e eles podem repassar para outras pessoas e pode ajudar outras pessoas também. Enfim, eu peço também que vocês deixem o seu like no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para que vocês não percam as novidades do canal, os novos tutoriais quando forem publicados. Ok? Muito obrigado e até o próximo tutorial. Um abraço.